vivendo pela fé e vendo o invisível. Gostaria que dessemos um passo adiante na nossa conversa. Tendo entendido que somos a bênção, penso que há algumas características essenciais quem vive nessa mentalidade, como Abraão. Vivemos pela fé e vemos o invisível. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 3. Antes de continuar, deixe-me te dizer algo. A fé não é só uma força para o seu presente. A fé é a força necessária para criar o seu futuro. O seu futuro é invisível, e algo invisível é tudo o que a fé precisa para criar. Não ver as possibilidades é o cenário perfeito para a fé agir e criar o que virá a acontecer. O desconhecido deixa de ser amedrontador e passa a ser incentivo para você criar pela fé. Você precisa combinar o que Deus desenhou para você antes da fundação do mundo, com a imagem que a fé enxerga dentro de você no agora. Você precisa ver a imagem do futuro. Jesus suportou o presente de olho na alegria do futuro. Quando enxergamos o futuro, nada mais será impossível no presente. Agora, existe uma diferença entre ver o futuro com os olhos do coração, o que seria a fé, e imaginar coisas e jogar nas costas de Deus. Como saber se o que você enxerga é fé ou só uma imaginação humanista? Repare se você tem combinado a imagem do futuro com as ações do presente. Leia isto novamente, por favor. Se a resposta for sim, responda a próxima pergunta. Qual é a sua sensação em viver sua rotina quando a combina com a imagem do futuro? Se a resposta for leveza, alegria, plenitude, prosperidade, então essa é a sua jornada. Repare que eu não disse que não tem problemas ou montanhas no meio da jornada, mas que Deus escreveu para você. Ele garante nas palavras de Jesus que você pode dizer à montanha: lança-te no mar e isso acontecerá. Nessa jornada, nada será impossível para você chegar na imagem do futuro, seu destino. Caso a resposta seja não, então você precisa parar tudo e ir enxergar o que Deus pensa sobre seu futuro. O Espírito Santo é quem pode te mostrar isso. Leia 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 ao 10. O Espírito quer revelar. Por isso que nós, adquirindo essa mentalidade de que somos chamados a sermos abençoadores, tiramos a responsabilidade das circunstâncias e a colocamos em nós, já que em Cristo já somos abençoados. Não dependemos do que possa ou não estar acontecendo em tais circunstâncias. Entendemos que não é o contexto ou as pessoas que fazem a diferença, mas o nosso posicionamento diante do que Deus diz sobre nós. Saímos da postura
passiva de espera em Deus para vivermos aquilo que Deus espera de nós. Deus espera e deseja que nós posicionemos para vivermos aquilo que nascemos para fazer. Deus deseja que digamos sim ao que Ele pensa sobre nós. Fomos feitos para um propósito eterno e perfeito, mas por causa do pecado, nos tornamos fugitivos de Deus e do seu plano para a nossa vida. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva no jardim do Éden. Ao pecarem, eles fugiram e se esconderam do Senhor. Nós, enquanto não nos rendemos ao projeto de Deus, vivemos também como fugitivos. Tomamos para nós a mentalidade fugitiva do diabo. Agora perceba que, quando Adão e Eva passaram a fugir, eles se encontraram com um Deus perseguidor. Talvez você seja um fugitivo e Deus esteja te perseguindo através deste livro. Deus não desiste de seus filhos. Ele está à porta, batendo para entrar em seu coração e se relacionar com você. Não há fuga capaz de desanimar o amor de Deus por você. Ele insiste na sua vida. Precisamos trazer à nossa consciência a mentalidade de Cristo. Só experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quem passa pelo processo de renovação da mente. Quando mudamos nossa maneira de pensar, mudamos nossa maneira de viver. Todas as suas ações são resultados de suas crenças. O nosso comportamento começa em nosso pensamento. E a Bíblia diz que a renovação do meu pensar é tarefa minha. É imperativo que eu o faça. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, do versículo 1 ao 2. Esse texto nos convida a renovarmos a mente. Repare, renovar é fazer algo que já foi novo voltar a ser novo. Ou seja, o texto nos convida a renovar nossa mente ao ponto de voltarmos a pensar como quando tudo começou, como se o pecado não existisse. Agora eu te pergunto, como seria sua vida de generosidade se não existisse a ganância? Como seriam seus relacionamentos se não existisse o egoísmo? Como seriam seus sonhos se não houvesse medo? Jesus nos trouxe o acesso para voltarmos a pensar como se essas coisas não existissem mais, como se o pecado não tivesse corrompido nossa mente. Jesus abriu o caminho para termos a mente de Cristo. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa construí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2,
versículo 14 ao 16. Não conseguimos compreender Deus em sua plenitude, mas nos é dada a sua mente. As nossas faculdades mentais não dão conta de conhecer a grandeza do pensamento de Deus. Porém, o Espírito de Deus nos revela tudo o que percebemos de graça e pela graça. O renovo, a chance de refazermos nosso pensamento, de voltarmos a ser aquilo pela qual fomos criados, de pensarmos como pensaríamos se não existisse o pecado. Por isso, a fé não se explica, se aplica. A Bíblia nos diz que somos embaixadores de Cristo. Uma embaixada é a representação de um país em uma terra diferente. Então, independentemente de onde esteja, a embaixada funciona de acordo com as leis do seu país de origem. Além disso, ela representa e expressa as posições políticas, econômicas e culturais do país de origem no local onde ela está. A embaixada também é uma conexão entre as pessoas daquele lugar para com o país original. Assim como embaixadores de Cristo, representamos o reino de Deus na terra. Vivemos de acordo com as leis deste reino. Todas as esferas de nossa vida devem ser direcionadas pela cultura do céu. Para isso é necessário o renovo da nossa mente. Não podemos mais pensar como os que são deste mundo. Quanto mais renovamos a nossa mente em direção à mente de Cristo, mais viveremos sua vontade e mais seremos representantes do seu reino. Quando alguém te perguntar como Jesus lida com o dinheiro, você, como representante, dirá: olhe para a minha vida financeira. Ou, se alguém te perguntar como o reino de Deus lida com relacionamentos, veja os meus. Essa é a postura de uma pessoa capacitada com autoridade para representar o reino de Deus, vivendo aqui na terra como é feito no céu. Pois em breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Hebreus, capítulo 10, versículo 37 ao 39. Viver em fé é a renovação que precisamos ter para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Abraão, como tem visto, precisou renovar sua mente, mudar seu jeito de pensar. Sua fé foi o que levou a viver tudo o que viveu. E o que é fé? Veja o que diz a Bíblia. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao 3. A fé não é a certeza do que eu tenho, e sim do que eu ainda não vejo, mas espero com certeza e convicção. É quando vivo como se já estivesse acontecendo tudo aquilo que espero.
Sendo assim, de nada adianta ter fé em algo e não a exercer. C. Só digo que creio, mas não vivo como quem já recebeu. Só sou otimista, mas não tenho fé. Jesus não quer que sejamos otimistas. Ele quer que sejamos homens e mulheres de fé. A maturidade da qual falamos passa pela distinção do otimismo para a fé. Enquanto somos imaturos, enquanto temos a mentalidade de escravos, podemos ser até otimistas, esperar coisas boas, mas vivemos distante delas. Na medida em que entendemos que somos filhos e amadurecemos, passamos a viver como quem já recebeu todas as bênçãos, mesmo aquelas que nem vemos ainda. O otimista espera que tudo fique bem, mas não vive como se tudo já estivesse bem. A pessoa de fé pode enfrentar momentos maus, mas vive como quem tem paz, como quem tem vitória, como quem tem aquilo que tanto precisa. Quem tem fé não vive pelo que vê, mas pelo que acredita. Não é porque não está concreto em sua frente que você não tem o que espera. O homem e a mulher de fé não esperam ver para viverem como se fosse. O texto de Hebreus nos ensina que tudo o que se vê foi feito do que não se vê. Observe isto. Deus fez o visível do invisível e mais. Invisível é a matéria-prima para o visível. Quando Deus criou todas as coisas, Ele não as via ainda fora dele. A Bíblia diz, porém, que nós já estávamos dentro dele desde antes da fundação do mundo. Em outras palavras, Deus não via o mundo, mas ele já o tinha dentro dele. Existe um convite bíblico para que você tenha a fé de Deus. Repare, quem tem fé em Deus espera Deus fazer. Quem tem a fé de Deus representa Deus e faz o que ele faria. Por isso, você pode não se desesperar com o invisível. Pode continuar crendo mesmo sem ver. Tudo que é visível hoje precisou do invisível para aparecer. E a fé é a ferramenta que faz do invisível a matéria-prima para o visível. A Bíblia nos garante que tudo que eu disser com minha boca e crer no coração, sem duvidar, será feito, inclusive a minha salvação. Jesus é quem pagou o preço do meu pecado. Ele quem me garantiu a redenção. Mas eu me aposso dela pela fé, ao declarar com minhas palavras e meu coração. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos capítulo 10, versículo 8 ao 10. A fé
te faz viver num lugar onde o invisível se torna visível. A fé te faz entender que você não é cidadão daqui. Ela te faz ver as soluções e a realidade do reino. Quantas vezes nós cristãos nos pegamos reclamando da própria igreja sem vermos nela, em fé, a realidade do reino? Quando vivemos como cidadãos deste mundo, nem a igreja tem jeito. Mas quando entendemos que somos representantes do reino de Deus na terra, vemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vemos seu plano e sua solução. Você sonha em ser empresário? Seja a solução e se porte como o dono da empresa onde você é funcionário. Você quer ver seu filho amando Jesus? Seja a solução e trate-o como você trataria Jesus. Quem vive pela fé sempre está um passo à frente. Vive como se já tivesse acontecido. A fé nos leva para o futuro, nos faz andar à frente das situações. A fé está te convidando a ir um passo à frente. As nossas conversas e opiniões também refletem a nossa fé. O quanto temos construído e edificado com o que falamos? Paulo diz aos romanos que muitos querem vê-los, para que eles edifiquem a fé uns dos outros, através do seu relacionamento, das suas conversas. Que não saia da nossa boca aquilo que pode gerar descrença nas pessoas ao nosso redor. Pelo contrário, que em cada fala nossa estejamos alimentando a fé mútua. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Provérbios, capítulo 10, versículo 11. O justo vive pela fé, por isso sua boca, suas palavras, seus textos, suas mensagens se tornam fonte de vida. Ou seja, quem tem fé fala vida. Quem tem fé fala palavras que transformam o invisível em visível, como Deus fez na criação. Quem tem fé fala palavras que trazem mortos à vida, como Jesus fez enquanto andava entre nós. As palavras de quem tem fé são fonte, ao invés de serem consequência. Quem te ouve falar de qualquer coisa deve ouvir vida. Os assuntos mais rotineiros passam a ser encharcados por essa fonte. Que reino temos representado com nossas palavras? O reino da justiça e da vida, ou o reino da impiedade e da violência? Quanto mais cheios de fé somos, mais nossas palavras dilatam vida e enchem as pessoas de fé. Como representantes de Jesus, devemos falar suas palavras. A voz de Deus cria. Quando ele disse, haja luz, houve luz. Tudo foi criado por ele e cremos nisso. Como lemos em Hebreus 11. Então, porque mesmo crendo que quando Deus fala, ele cria, quando nós falamos, nada acontece? Por causa da nossa falta de fé. Comece a falar o que você crê e então o que você vê mudará. Viver em fé é,
portanto, viver como quem já recebeu. Isso nos faz ver o invisível, o que se reflete no nosso agir, no nosso falar e na nossa gratidão. Ou seja, como Jesus não deseja que sejamos otimistas, mas sim que sejamos pessoas de fé, mesmo que a situação não seja favorável. Viveremos de forma como se estivesse tudo bem, mesmo não vendo, com a certeza do que se espera. Erwin McManus conta uma história que muito tem para nos ensinar. Ele diz para você se imaginar jovem, com uma namorada que é meio de Deus, meio bonita, meio trabalhadora, meio menina de família, meio tudo, nada por inteiro. Só que você a tem. O que você esperava é que ela fosse toda de Deus, toda bonita, toda trabalhadora e por aí vai. E agora? Você confia mais no que você tem ou naquilo que você espera? Você só fica com essa pessoa que é meio tudo porque você tem mais confiança no que você vê e tem do que naquilo que você espera. E fé é confiança no que se espera. Fé é agradecer já crendo e vendo quem é incompleto se tornando inteiro. Pergunto eu, se eu espero ficar tudo bem para agradecer, o que me difere de um descrente? Se eu espero ver para eu dizer obrigada, Jesus, que diferença eu tenho de qualquer outra pessoa que não o conhece? Quando você for fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, não vá pedindo ao Senhor pelo emprego, vá agradecendo. Isso é fé. Paulo nos encoraja a colocarmos diante de Deus todos os nossos pedidos e súplicas, mas com ações de graças, com gratidão. Eu já recorro a Deus grato. Isso, inclusive, faz parte do processo de viver em paz, sem ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. O otimista, olhando uma necessidade, só diz: tomara que. Enquanto quem tem fé, olhando para Jesus, diz: obrigada. Eu pessoalmente vivi uma experiência assim. Tomei uma decisão diante de Deus, uma vez de ficar um período sem pedir nada, só agradecer. Se eu precisava de algo, eu já agradecia por aquilo. Quantas coisas eu vi e vivi por causa daquela decisão. Precisamos ser gratos. Se você precisa que seu cônjuge seja tudo o que você sonhou para só aí tratá-lo como se você tivesse o casamento perfeito, você não vive pela fé. Olha o exemplo de Jesus, que está purificando a sua noiva, a igreja, através da sua entrega a ela, trazendo-a para perto de si. Jesus está cultivando, está semeando, ele mesmo está construindo aquilo que ele quer. Do mesmo jeito, seu cônjuge pode não ser do jeito que você esperava,
mas você é chamado a prosseguir cultivando em fé e em gratidão, para ele se tornar aquilo que Deus sonhou para o seu relacionamento. Já agradeça pelo que seu marido ou sua esposa estão se tornando no Senhor. Já viva como quem já recebeu. Para você solteiro, por muito tempo nos ensinaram a fazer uma lista do que pedir num cônjuge. E se você parasse de pedir e começasse a agradecer? Obrigada, Deus, porque minha esposa já existe. É uma mulher de Deus, mais apaixonada pelo Senhor do que eu. Obrigada, Deus, porque o meu esposo já existe e ele me ama como o Senhor ama a igreja. Imagina se você mudasse sua forma de orar. Quando você muda sua forma de pensar, quando você renova sua mente, você muda sua forma de viver. Você vive em fé e vive agradecendo. Olhe outro lindo exemplo de Jesus. Certa vez, seu melhor amigo morreu. Jesus, sendo homem, estava muito triste por essa perda. Mas a dor e o sofrimento não o afastaram de cumprir seu propósito, nem o afastaram de ter um coração agradecido. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. João, capítulo 11, versículo 38 ao 43. Observe que, antes de Jesus ordenar o milagre, antes dele chamar Lázaro de volta à vida, ele agradece. Jesus era e é Deus Todo-Poderoso, o Deus Filho, o Verbo pelo qual tudo foi criado, mas ainda assim ele agradece antes de qualquer coisa. Ele agradece por saber que Deus Pai o ouviria e realizaria a sua obra. O milagre acontece, então, em meio à gratidão. Perceba também que, no mesmo texto, Jesus diz a Marta que, se ela cresce, ela veria. A fé, portanto, antecipa o que eu vou chegar a ver um dia, pois o visível veio de algo antes invisível. Tudo o que se vê veio de algo que não se via. A fé é antecipação a qualquer tipo de situação, porque o que parece no mundo pela fé já existia. Quando o invisível se materializa, ele já não é novidade. Você só vê como testificação porque você já havia visto com os olhos da fé. Vamos voltar no texto aos Hebreus para entendermos um pouco mais essa perspectiva. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo,
quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 4 ao 6. Impossível é impossível em qualquer dicionário que você procure. É impossível agradar a Deus, fazer Deus feliz, cumprir seu propósito sem fé. Agora, Deus seria muito injusto se dissesse que só se agrada com fé, mas não nos ensinasse o caminho para ter fé. Quando o texto diz que só se agrada a Deus com fé, é porque antes Deus te ensinou a ter fé. Como então ele nos ensina? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Existem muitas pessoas que creem que Deus existe e creem que Ele criou todas as coisas. Mas o autor da carta aos Hebreus não diz que quem só crê que ele existe está o agradando. O que o texto nos diz é que ter fé é crer que ele está sempre perto, sempre se relacionando conosco. Existe uma diferença gigante entre quem crê que Deus existe e quem crê e se aproxima. Crer que Deus existe não te faz agradá-lo. Você se lembra de Elias quando ele estava na caverna? Ele estava em um dos piores momentos de sua vida. Ele precisava de uma intervenção urgente no seu interior. Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, ó Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. A Bíblia diz que passou um vento fortíssimo, um furacão, mas Deus não estava nele. Logo em seguida veio um terremoto, mas Deus também não estava no terremoto. Depois veio um fogo, mas Deus não estava ali também. Então passa uma brisa e Deus estava nela. Por que Deus estava na brisa? O furacão Elias viu de longe, o terremoto ele viu de longe, o fogo ele viu de longe, mas a brisa ele sentiu perto. Deus queria dizer que não estava longe, mas sim perto. Deus estava ensinando para Elias o que era ter fé e relacionamento. É esta fé que agrada a Deus. Quem crê que Deus existe e que está perto. Além disso, o texto aos Hebreus diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. A gente não busca a Deus pelos presentes que Ele pode dar, mas é inevitável encontrá-lo e não ser presenteado. Eu vou até o Senhor porque eu o amo, mas é impossível chegar até Ele e Ele não ter um presente para mim.
Aquele texto aos Romanos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Trazemos a interpretação errada quando achamos que, de muito ouvir pregações, a nossa fé vai aumentar. Lembra de Abraão? Ele foi o pai da fé, mesmo sem pregações. Como ele teve fé? Noé tinha a lei na mão, ou a internet para assistir boas mensagens? Ele não tinha nem a Bíblia. Ao invés de se relacionarem com a Bíblia escrita, eles se encontraram com a palavra viva. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 4 ao 6. Jesus nos ensina o caminho da fé através do Espírito Santo. Isso é graça. Não é pela nossa força ou nosso empenho, mas isso vem de Deus. Os fariseus tinham todo o conhecimento da lei escrita, mas eles perderam de vista o Deus que criou a letra. Sabiam muito do que nada importa. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, versículo 14. A nossa fé aumenta na medida em que nos relacionamos com Jesus. Todo relacionamento é mediado por linguagem, seja ela verbal ou não verbal. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a linguagem de Deus. Ele, sendo o próprio Deus, é a expressão divina, o modo pelo qual Deus se comunicou conosco. Ele é o verbo que dá ação e sentido ao que é dito. Precisamos investir nosso relacionamento com Ele. Nossa fé aumenta quando mantemos nossos olhos fixos em Jesus, nos relacionando com quem Ele é, com o que Ele faz e fala. Dessa forma, enquanto nós relacionamos com Jesus, nossa fé nele nos capacita para agirmos no mundo. Não somos passivos nesse relacionamento. Muitas vezes, impedimos Deus de fazer o impossível porque não fazemos aquilo que nos é possível. A Bíblia nos apresenta duas pessoas que não eram judeus, que não foram criados aprendendo a lei e os profetas, mas que surpreenderam Jesus com fé. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade
e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Mateus capítulo 8, versículos 5 ao 13. Neste primeiro era um soldado romano. Ele entendeu que a vida de Cristo era maior que qualquer lei. Ele não sabia coisa alguma da lei escrita, mas confiava na palavra viva. Olhe a segunda história. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajude-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E, naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Mateus, capítulo 15, versículo 21 ao 28. Os cananeus eram inimigos dos judeus por causa de questões históricas e culturais. Eles também não tinham acesso às leis e aos profetas. A Bíblia diz que a fama de Jesus se espalhava por todo canto, que ele libertava oprimidos, curava enfermos, anunciava a boa nova da salvação, que ele era bondoso, cheio de graça. Ambos ouviram sobre sua fama e se aproximam de Jesus, crendo ser ele a palavra viva. Ambos tiveram fé sem duvidar do que ouviram sobre Jesus, não se relacionando com a escrita e sim com a própria manifestação de Deus na terra. Isso é demais. Não quero que você ache que estou menosprezando a Bíblia. Creio como Paulo disse a Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17.
Também creio, como já lemos, que é o Espírito quem vivifica. É o Espírito que nos capacita a ler e entender o que está escrito. Precisamos nos aproximar da Bíblia todos os dias, nos alimentar dela através do Espírito Santo. Que Ele abra nossos olhos para vermos a vida de Cristo em cada página da Bíblia e que Ele nos capacita para vivermos tudo o que temos lido, nos aproximando de Cristo em um relacionamento real, ao contrário dos fariseus, que viviam mortos por tanto apreço à letra somente. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessaram a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz: Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João, capítulo 12, versículo 42 ao 46. Jesus é a exata manifestação do Pai. Precisamos nos render a um relacionamento com Jesus, sem medo. Tudo o que não vemos em Jesus não é verdade sobre Deus. Jesus é a exata expressão de quem Deus é. Jesus está desde Gênesis a Apocalipse. Ele é o começo e o final. Às vezes temos tanto conhecimento visível sobre de tantas coisas que nada importam, que acabamos perdendo o componente da fé. Nos tornamos apenas pessoas otimistas que só esperam o dia melhorar. O povo de Deus não é um povo de vista, é um povo de fé. A gente tem fé de que Deus é bom, de que Deus é amor e vivemos com base nisso. Quando as situações pioram, aí que devemos mais ainda exercer nossa fé, pois somos chamados a viver pelo que não vemos, pelo invisível, pela fé, trazendo a ótica celestial, a visão da eternidade de Deus na terra, como embaixadores de Cristo. Entender ou viver pela fé é sair da ótica natural, é não apoiar a sua vida em nenhuma outra circunstância que não for Cristo. A situação nunca vai ter sua atenção, nem vai ser a sua prioridade, porque você está focado demais em olhar para Jesus. Ah, meu amigo, te garanto que nada pode ser melhor do que isso. Certa vez, Jesus foi visitar seus amigos, Lázaro, Marta e Maria. Marta, com boas intenções até, estava focada na situação. Ela queria resolver tudo do seu jeito, sem olhar para Jesus. Enquanto isso, sua irmã Maria estava com os olhos fixos em Jesus. Ele, respondendo a uma repreensão de Marta, nos dá uma avaliação direta de como nós transformamos por causa daquilo para que olhamos. Caminhando Jesus
E os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinho com o serviço? Disse-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. Marta, por olhar só para as circunstâncias, tornou-se ansiosa. Sua preocupação excessiva em ter tudo sob controle tirou seus olhos de Jesus. Quantas vezes nossa ansiedade é resultado da nossa falta de confiança? Maria, por outro lado, fez a melhor escolha. Colocou os olhos em Jesus. O Messias, tão esperado, estava ali na sua casa. O que ela poderia escolher melhor do que estar diante dele? Como resultado, Maria estava em paz. Ela estava segura em sua decisão. Crescer em relacionamento e devoção é o que alimenta nossa fé. Colocar os olhos em Jesus nos guia para vermos o que nem sequer existe e nos dá coragem para caminharmos crendo. Não ficamos mais ansiosos pelo futuro desconhecido. Conhecemos a Deus e isso é o suficiente para encher nosso coração. Tudo o que você vê hoje já é realidade, não requer fé. Porém, ainda há muito que não podemos ver e precisamos viver alicerçados nessa fé, até chegar o dia em que tudo de Cristo será nossa realidade e teremos alcançados tudo o que foi prometido. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, e o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8 ao 13. No céu, não precisaremos de fé, porque nosso conhecimento será completo. Porém, enquanto estamos na nossa jornada aqui na Terra, a fé deve nos mover. Quando temos fé, fazemos o que não sabe, chegamos onde não se alcança
e vemos o que ninguém vê. Podemos viver alegres, porque já antecipamos o que está por vir. Já agradecemos antes de acontecer. O Evangelho é feito de boas notícias. Podemos viver felizes. O contrário também é verdadeiro. Se vivemos sem nossa fé firmada em Cristo, perdemos a ótica da eternidade e nos tornamos infelizes. A fé me faz ver qual é a minha identidade em Jesus, acima da minha situação. Quando eu estou fraco, vejo pela fé que sou forte. Quando estou doente, vejo pela fé que sou curado. Quando estou triste, vejo pela fé que a alegria do Senhor é minha força. Quando estou decepcionado, vejo que sou mais que vencedor por meio de Cristo. Eu posso estar pobre, mas em Cristo eu sou rico. Quando sinto medo, vejo a proteção constante de Deus. Quando me sinto só, vejo pela fé que nunca estou desamparado. Eu posso estar perdido, mas em Cristo eu sou achado. Quando sinto que estou morrendo, vejo pela fé que Cristo é a minha vida e vida em abundância. Meu estado momentâneo nunca vai definir quem eu sou, porque eu vivo pela fé. Eu não sou o que eu estou, sou o que Deus diz que eu sou. Sou curado, sou próspero, sou feliz, sou abençoado com Abraão. Sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Sou a luz do mundo, sou aceito, sou amado, sou perdoado, sou filho. Poderíamos ficar aqui muito tempo dizendo quem somos. Quando você entende a alegria de ser, o seu estado já não terá sua atenção. Às vezes, você se questiona como pode mudar de vida. Abraão mudou de vida porque Deus falou e ele teve fé. Ele ouviu a palavra de Deus e creu. Quando Deus fala e você não acredita, não acontece. Meu conselho é: alegre-se por antecipação. Agradeça por antecipação. Creia por antecipação. Quando você coloca sua fé no Deus do impossível, o impossível acontece e você pode viver o favor imerecido por causa da sua fé no que Jesus já fez. Uma situação simples aconteceu comigo uma vez e acho que ilustra bem essa verdade. Eu estava viajando com minha família e queria muito comer um estrogonofe, mas só eu queria, ninguém mais. Eu fiz uma oração. Isso pode parecer bobo, mas eu orei pedindo a Deus por estrogonofe. Eu sabia e sei que Ele podia me dar aquele presente tão simples. Orei em fé, crendo que era Jesus que faria isso. Pois aconteceu. Quando chegamos onde almoçaríamos, qual era o prato? Estrogonofe. Deus, que nos deu o maior Jesus, nos dá juntamente com Ele todas as coisas, até as mais simples e as mais bobas.
Isto é viver a graça. É crer que Deus se importa com os detalhes mais cotidianos e simples da sua vida e crer que Ele ainda faz hoje milagres até no que a gente acha que nem poderia pedir. Deus é grande, mas Ele se importa com detalhes. Não tem um estrogonofe que passe despercebido por Ele. Certa vez, Jesus estava com os discípulos em um barco. Enquanto caía uma tempestade, os discípulos agitavam-se tentando se salvar, e Jesus dormia, descansava. Jesus estava o tempo todo no barco, mas os discípulos tentaram resolver com sua própria força antes de recorrerem ao Mestre. Quando chamaram Jesus, ele, com apenas uma palavra, acalmou a tempestade, pois tinha autoridade sobre ela. A autoridade que precisamos ter sobre as tempestades não está na altura da nossa voz, ou na nossa imposição sobre elas, ou na nossa técnica em guiar barcos. Nossa autoridade sobre as tempestades está em termos da coragem para descansar no meio delas. Se eu não tenho coragem de descansar na tempestade, confiando em Deus, não tenho autoridade para mandar a tempestade parar. Você nasceu para viver pela fé, para viver pelo que ninguém mais vê, com certeza no que se espera, sem precisar sentir para então ser. Alegrando-se, agradecendo. Faça disso uma prática, para que isso se torne um hábito, abençoando você e se torna uma cultura, abençoando as pessoas ao seu redor. Antes de terminar este capítulo, queria chamar sua atenção para algo que mudou minha forma de ver a vida. O texto que estudamos em Romanos 12 nos diz que a renovação de mente nos leva a viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Permita-me tentar te explicar isso de uma forma mais cotidiana. Você com certeza já foi num restaurante e disse: "Ah, essa comida é agradável." Você também já comeu um lanche e disse: "Isso é bom." Mas você também já teve a sensação de comer em um lugar que, quando terminou a refeição, você disse: "Meu Deus, que perfeito!" Pois é, quanto mais renovarmos a mente, mais teremos a sensação do restaurante perfeito. A vontade de Deus é agradável, é gostosa de viver, ela traz alegria. A vontade de Deus também é boa, ela tem utilidade, tem propósito, tem qualidade e cumpre seu papel de nos fazer crescer. Mas a vontade de Deus é perfeita, ela nos completa, ela nos leva para um outro nível de satisfação e de plenitude. Ela é a vida em abundância que nos faz radiantes. Eu quero que, para encerrarmos este capítulo, você faça agora, onde você estiver, um autoexame. Reflita e perceba aonde está a sua fé. Será que você tem se tornado otimista,
ou até pessimista, ao invés de viver pela fé, declare comigo: eu verei o invisível, viverei pelo que não posso ver. Eu não viverei só pelo visível. Vou ir além, viverei pela fé. Farei do invisível minha maior oportunidade.